Ora, bem-vindos para mais um vídeo e agora vamos abordar mais uma biografia, a quinta biografia, e hoje vamos falar de Chesterton. Gilbert Keith Chesterton. Chesterton nasceu em 1874 e morreu a 14 de junho de 1936, mais conhecido como G.K. Chesterton. Foi um escritor, poeta, dramaturgo, jornalista, palestrante, biógrafo e crítico de arte inglês. Chesterton é muitas vezes referido como o príncipe do paradoxo. Portanto, o príncipe do paradoxo. Bom, Chesterton é considerado para mim como um dos grandes escritores britânicos, talvez um dos maiores escritores, e também como uma referência nos meus escritos, também nas minhas referências, nos livros que eu mais gosto de ler. E vamos agora ler um pouco a vida e obra de Chesterton. Sobre o seu estilo, a revista Time comentou: sempre que possível, Chesterton produz seus pontos com ditos populares, provérbios, alegorias, primeiro cuidadosamente virando-os de dentro para fora. Chesterton é bem conhecido por seu personagem de ficção, o sacerdote detetive Padre Brown, que já vamos ver quem é Padre Brown, e por sua apologética. Mesmo seus oponentes reconheceram a importância dos textos como ortodoxia, que também já vamos ver, ou o homem eterno. Um dos principais admiradores de Chesterton foi o escritor argentino Jorge Luís Borges, que viu no inglês um escritor na linha de Frank Kafka, Edgar Allan Poe, reconhecendo, contudo, um estilo que deu a Chesterton sua própria originalidade. Crítico do capitalismo e do socialismo, portanto ele fez uma crítica das duas correntes económicas, Chesterton foi membro da Sociedade Fabiana, a qual renunciou mais tarde. Viu no distribucionismo o melhor modelo económico, que também já vamos ver. No âmbito político, ele foi duro crítico de progressistas e conservadores de sua época. O mundo estava dividido entre conservadores por um lado e progressistas por um outro. O negócio dos progressistas é continuar cometendo erros, o negócio dos conservadores é evitar que erros sejam corrigidos. Portanto, isto era o que Chesterton dizia. Chesterton nasceu em Campden Hill, em Kingston, em Londres, filho de Marie Louise Ney Gorsgen e Edward Chesterton. Ele foi batizado com a idade de 1 mês na Igreja da Inglaterra, no anglicanismo, embora a sua própria família fossem unitários praticantes. De acordo com a sua autobiografia, o jovem Chesterton se envolveu em uma experiência com o oculto e, junto com seu irmão Cecil, experimentou o tabuleiro Ouija. Na biografia escrita por Joseph Pearce, página 51, constatamos que o facto ocorreu em período da adolescência, ao qual o próprio Chesterton se refere como uma época confusa. Nas páginas 52 e 53 da mesma biografia, ele retoma o assunto dizendo que travou conhecimentos com o diabo por sua própria culpa e que não tocaria em um tabuleiro daqueles outra vez, nem com um pedaço de pau. Em setembro de 1895, Chesterton começou a trabalhar para a editora londrina Redway, onde permaneceu por pouco mais de um ano. Em outubro de 1896, ele se mudou para a editora T. Fisher Unwin, onde permaneceu até 1902. Durante esse período, ele também realizou seu primeiro trabalho jornalístico como crítico literário e artístico freelancer. Em 1902, o Daily News lhe deu uma coluna de opinião semanal, seguida em 1905 por uma coluna semanal em The Illustrated London News, para a qual ele continuou a escrever nos próximos 30 anos. No início, Chesterton mostrou um grande interesse e talento para a arte. Ele planejava se tornar um artista e sua escrita mostra uma visão que vestiu ideias abstratas em imagens concretas e memoráveis. Mesmo a sua ficção continha parábolas cuidadosamente escondidas.
O Padre Brown está perpetuamente corrigindo a visão incorreta de pessoas desconcertadas na cena do crime e vagando no final com o criminoso para exercer seu papel sacerdotal de reconhecimento e arrependimento. Por exemplo, na história de Flying Star, Padre Brown pede ao personagem Flambeau que abandone a sua vida de crime. Ainda há juventude, honra e humor em você. Não acha que eles vão durar com essa mudança? Homens podem manter uma espécie de nível de bem, mas nenhum homem conseguiu manter um nível de maldade. Essa entrada vai para baixo e para cima. O homem gentil bebe e se torna cruel. O homem franco mata e mente sobre isso. O homem que eu conheci começou como você a ser um ex-foragido, honesto, um ladrão alegre que roubava ricos e terminou estampado em lobo. Chesterton adorava debater muitas vezes se envolvendo em disputas públicas, amigáveis, com homens como George Bernard Shaw e H.G. Wells, Bertrand Russell, Clarence Darrow. De acordo com a sua autobiografia, ele e Shaw representaram cowboys em um filme mudo que nunca foi lançado. Portanto, sagacidade visual. Chesterton era um homem grande, de pé, com 1,93 m e pesava cerca de 130 kg. Sua circunferência deu origem a uma anedota famosa. Durante a Primeira Grande Guerra, uma senhora em Londres perguntou por que ele não estava lá na frente da batalha. Ele respondeu: se você me der a volta, você verá que eu estou. Em outra ocasião, ele comentou ao seu amigo George Bernard Shaw: se alguém olhar para você, pensariam que uma fome atingiu a Inglaterra. E Shaw retrucou: e se olharem para você, qualquer pessoa pensaria que você casou a fome. P.G. Wodehouse descreveu uma batida muito alta como um som como G.K. Chesterton, caindo sobre uma folha de lata. Chesterton geralmente usava uma capa e um chapéu amassado, com um bastão-espada na mão e um charuto saindo da boca. Temos aqui uma fotografia de Chesterton. Ele tinha uma tendência a esquecer onde ele devia estar indo e perder o trem que devia ter pegado. É retratado que, em várias ocasiões, ele enviou um telegrama para a sua esposa, francês, de algum local distante, escrevendo coisas como: estou no Market Hamburg, onde deveria estar, para o qual ele responderia em casa. O próprio Chesterton conta a história, omitindo, no entanto, a suposta resposta da sua esposa no capítulo 16 da sua autobiografia. Portanto, não sabe se isto foi verdade ou mentira. Na rádio, em 1931, a BBC convidou Chesterton para dar uma série de palestras de rádio. Ele aceitou sem levantar tanto a sério no início. Portanto, sem levar tanto a sério no início. No entanto, desde 1932 até a sua morte, Chesterton entregou mais de 40 palestras por ano. Ele foi permitido e incentivado a improvisar nos scripts. Isso permitiu que suas conversas mantivessem um caráter íntimo, assim como a decisão de permitir que sua esposa e secretário se sentassem com ele durante suas transmissões. As palestras foram muito populares. Um funcionário da BBC observou depois da morte de Chesterton que em um ano, mais ou menos, ele se tornaria a voz dominante da Broadcasting House. Perto do fim da vida de Chesterton, o Papa Pio XI o nomeou como cavaleiro-comandante com a estrela da Ordem Papal de São Gregório Magno. A Sociedade Chesterton propôs que ele fosse beatificado e ele é lembrado liturgicamente em 13 de julho pela Igreja Episcopal, como um dia de festa provisório conforme adotado na Convenção Geral de 2009. Chesterton escreveu cerca de 80 livros, várias centenas de poemas, cerca de 200 contos, 4.000 ensaios e várias peças. Ele era um crítico literário e social, historiador, novelista, escritor, teólogo, apologista, debatedor e escritor misterioso. Ele foi um colunista da Daily News, de Illustrated London News, onde tinha seus próprios artigos. G.K. Welky. Ele também escreveu artigos para a Enciclopédia Britânica, incluindo a entrada em Charles Dickens e parte da entrada em humor na 14ª edição, na edição 14 de 1929. Seu personagem mais conhecido é o famoso padre detetive Padre Brown, que apareceu apenas
em histórias curtas, enquanto The Man Who Was Thursday é indiscutivelmente sua novela mais conhecida. Ele era um cristão convicto, portanto, eu repito, ele era um cristão convicto muito antes de ser recebido na Igreja Católica, e temas e simbologismos cristãos aparecem em grande parte da sua escrita. Nos Estados Unidos, seus escritos sobre distribucionismo foram divulgados através de The American Review, publicado pela Seward Collins em Nova York. Em sua não-ficção de Charles Dickens, um estudo crítico, 1906, ele recebeu elogios de várias pessoas diferentes. De acordo com Anne Kerr, Catholic Avivement em Literatura Inglesa, 1945, 1961, 2003, nos olhos de Chesterton, Dickens pertence a Merry England, não aos puritanos, na Inglaterra. Kerr trata Chesterton pensamento no capítulo 4 do livro como, em grande parte, crescente da sua verdadeira apreciação de Dickens, um pouco sua propriedade na vista dos outros, na visão literária e nas opiniões. Chesterton escreveu de forma consistente, demonstrando inteligência, senso de humor. Ele empregou o paradoxo, como já se disse, ao fazer comentários sérios sobre o mundo, governo, política, economia, filosofia, teologia e muitos outros tópicos. Recentemente, Chesterton ganhou notoriedade no Brasil por ser constantemente citado por Mário Frias, secretário especial da Cultura do país a partir de 2020, bem como por Olavo de Carvalho e por Jair Bolsonaro. Vamos agora ver as principais obras. Antes, eu quero aqui mostrar uma obra, não é? Ortodoxia, portanto, que para mim é uma das principais obras de Chesterton, junto com o Padre Brown, não é? Mas esta, para mim, de facto, é um livro que eu já fiz, tenho no canal a apresentação, podem ver, Ortodoxia de Chesterton, e vamos então ver as obras. Portanto, as principais obras de Chesterton. Chesterton, Gilbert Keith, The Napoleon of Notting Hill. Eu deixo-me só ver se isto são obras sobre Chesterton ou sobre o próprio Chesterton. Portanto, sim. Temos depois, eu prefiro, dê-me só um instante, eu prefiro aqui nos meus apontamentos, que será mais fácil. Portanto, temos a Estalagem Volante, outras histórias do Padre Brown, o escândalo do Padre Brown, o segredo do Padre Brown, a incredulidade do Padre Brown, Ficar na Cama e outros ensaios, Chesterton Dixit, a sabedoria do Padre Brown, o Clube de Negócios Estranhos, portanto, o sobrenatural e o natural, como se escreve um romance policial, São Francisco de Assis, também muito interessante este livro, Disparate do Mundo, Santo Tomás de Aquino, podem ver no canal Ocidente Neri também a apresentação do livro de Chesterton, Santo Tomás de Aquino, junto com também a Ortodoxia. O Homem que Era Quinta-feira, atenção, uma das obras também mais importantes de Chesterton, O Homem que Era Quinta-feira, A Inocência do Padre Brown, Tremendas Trivialidades, Os Melhores Contos do Padre Brown, O Homem Eterno, outra obra importante, a obra que eu apresentei, Ortodoxia, escrita em 1908, São Francisco de Assis, A Espiritualidade da Paz e Santo Tomás de Aquino, A Argúcia do Padre Brown, O Martelo de Deus e outras histórias. Bom, a obra de Chesterton é uma obra muito importante na literatura, é um autor a ter em conta, é um autor para se ler, para se estudar, para se meditar, para se refletir, para ter um diálogo com o próprio autor ao ler as suas obras e, de facto, para mim é uma referência. Na minha vida tem sido uma referência. Eu quero citar aqui uma frase muito interessante. Eu vou primeiro citar a frase em francês e depois eu vou traduzi-la em português. Portanto, é uma das frases mais importantes que hoje é citada em França. Por exemplo, o candidato à presidência e jornalista em França, Éric Zemmour, cita muitas vezes essa frase e há muito mais intelectuais que citam, o filósofo Michel Onfray, o filósofo Alain Finkielkraut, muita gente cita o próprio Mathieu Bock-Côté, não é? O canadiano
o escritor canadiano e sociólogo Mathieu Bock-Côté, muitos outros autores citam muitas vezes esta frase é muito citada em França, e eu vou então citar a frase. Le monde est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce que isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. Portanto, isto é uma frase retirada da Ortodoxia, do trabalho de Chesterton. E eu vou então traduzir para português. O mundo está cheio de antigas virtudes cristãs que ficaram loucas. Elas ficaram loucas porque estão isoladas umas das outras e porque elas vagabundam sozinhas. Ou seja, o que é que isso quer dizer? As antigas ideias cristãs e virtudes foram tiradas do seu contexto evangélico, bíblico, das Escrituras, foram transformadas de uma tal forma que alimentam um pouco os direitos humanos, é que podemos falar assim, e as novas ideias progressistas, principalmente as novas ideias progressistas, e ficaram loucas, completamente fora do contexto. E por isso é sempre perigoso quando nós retirarmos alguma citação, alguma ideia, até pode ser nas próprias Escrituras um versículo bíblico, ou pode ser uma ideia de um livro de literatura. Quando nós retirarmos essa pequena parte e tiramos ela do seu contexto. Quando nós analisarmos as coisas, temos que analisar sempre o contexto em que essas partes, por exemplo, quando nós retiramos uma parte de um texto, isso é muito importante em quem estuda, portanto, e até no próprio português, não é? Em quem estuda a hermenêutica, não é? Que é a ciência e a arte de se interpretar um texto, ou vários textos, não é? E podem não ser só textos religiosos, também podemos ter textos literários, não é? Quando nós retirarmos alguma coisa do seu contexto, podemos estar aí a alterar completamente o seu verdadeiro significado, que é o significado do texto, no próprio texto e no seu próprio contexto, não é? E escrito pelo autor. Daí haver a tal ideia central do texto, a tal ideia central do autor, e depois sim, quando nós fizermos essa análise, podemos então retirar uma ideia e transportá-la para o nosso meio e tentarmos tirar aí alguma lição, alguma ideia, alguma reaproximação com o nosso contexto, mas nunca tirar uma parte de um texto ou uma citação do seu contexto. Era isto que eu queria dizer, e dito isto, podemos dizer que Chesterton foi de facto um dos autores mais importantes para mim dentro da literatura. Eu aconselho muito a leitura das obras de Chesterton e chegamos ao fim desta biografia. Espero que tenham gostado. Espero mais uma vez de ter incentivado a leitura, de ter sido útil e dos meus amigos e amigas poderem procurar Chesterton nas livrarias e poder, digamos assim, como é que se pode dizer, se deliciar com a leitura deste grande escritor, deste grande personagem que foi Chesterton. Até à próxima, um abraço.